dar início aqui à nossa disciplina, né? Vou ver aqui. Onde nós temos aqui o Roger, a Marcela, a Ana Paula, o Paulo, Carol, o Matheus. Vamos ver quem mais aqui. São vocês, né? As demais foram entrando, eu vou autorizando aqui. Então, sejam bem-vindos, né? Mais uma disciplina. Já tive a oportunidade, né, de trabalhar aqui com alguns já na área do desmonte ali, né? Aí hoje está dizendo só tem aluno aplicado, exatamente, né? Turma boa. E vamos continuar, né? Para mim vai ser um prazer estar trabalhando com vocês em mais uma etapa, né? Na formação de vocês. Essa disciplina eu já montei ela aqui no AVA, onde ali eu já coloquei, né? O plano da disciplina. Coloquei também alguns vídeos, coloquei ali o conteúdo que a gente vai estar trabalhando, né? E também a atividade já dessa semana. Aqui para baixo também, né? Tem a semana 2 com outros conteúdos que a gente vai estar abordando aqui, também sobre amostragem, terminologia, beneficiamento, né? Caracterização de minérios, energia de combustão, índice de trabalho, britagem, dimensionamento de britadores, moagem, dimensionamento de moinhos, peneiramento, classificação. Então isso tudo a gente vai estar trabalhando aí com vocês de forma não presencial a princípio, e aí quando retornar, né, nós iremos ali realizar as práticas aí de caracterização, de amostragem, de britagem, de moagem, classificação, análise granulométrica, né? Determinação ali de teor e outros aí que a gente vai estar trabalhando, né, de forma prática. Vamos torcer, né, para que logo isso aí aconteça, né? Então a princípio vamos ficar aqui de forma não presencial, mas vocês vão estar sempre, a gente vai estar sempre se comunicando, né? Pelo grupo no WhatsApp ou por e-mail. Vamos manter unidos aí, que é a melhor forma, né, de a gente unidos virtualmente, e a melhor forma de a gente não perder esse contato, né, e o aprendizado será bem melhor. Pois tá, eu tenho aqui um vídeo que eu gosto de começar apresentando ele. São 2 vídeos muito bacanas que eu achei, né, no YouTube que apresenta o que é tratamento de minérios. Então eu queria começar por esse aqui, ó. O rejeito, deixa eu ver, esse aqui. São 5 minutinhos, tenham paciência e vamos assistir ele, né? Muito legal. Estão vendo aí? Tá tudo preto por enquanto. Agora. Vocês estão vendo aí, pessoal? O vídeo tá passando aqui. Tá pausado aqui. Tá. Estamos vendo, só tá sem som.
vídeo aqui ele é bacana, né? Ele mostra ali toda a etapa, né? Da lavra ao beneficiamento, depois o transporte por um mineroduto, né? Até ali o transporte com o navio, né? Então vejam que há um trabalho, a mineração é como uma formiguinha, né? Cada um vai fazendo ali uma parte, vai passando para o próximo. Então eu não sei onde vocês estarão, né? Em que área da mineração vocês vão estar atuando. Pode ser na área da pesquisa, pode ser ali na área da lavra. Na lavra tem diversas formas de você trabalhar, né? Ou no desmonte, ou no planejamento da lavra, ou na parte de beneficiamento, que também tem empresas que você é o severino, mas tem empresas organizadas onde você vai estar trabalhando em um setor, né? Vocês viram ali, são vários setores. Tem a parte de comminuição, que é britagem e moagem. Um dos nossos alunos, por exemplo, aqui do IFES, né? Ele foi trabalhar aí na Votorantim, agora recente aí. E ele foi atuar na área da britagem, né? Britagem ali do material. Então tem empresa que vai direcionar você para um setor. Você vai trabalhar na área de moagem, você vai trabalhar na área de concentração mineral, você vai trabalhar na área de flotação de minérios, você vai trabalhar na área da separação sólido-líquido, você vai trabalhar na área do despacho ali, né, do que foi produzido. Você vai trabalhar na área de recuperação ambiental. Você vai trabalhar na área de projetos de beneficiamento, né? Então pode ser que você chegue em uma empresa onde você vai apenas ser direcionado para trabalhar ali em um local, outros para projetar, né? A situação, outros para você planejar. Então ninguém sabe, né? Ninguém sabe o nosso futuro. Então só Deus mesmo, né, para saber. Então o ideal é a gente dar atenção às disciplinas chaves aí, né, que são essas aí que vão estar onde vocês vão estar atuando. E é lógico que todas as outras disciplinas têm uma importância grande, né? Mas é aqui onde você junta todos os conhecimentos e é muito importante porque vocês vão estar atuando em algum local ou do tratamento ou da lavra. Então, se por acaso vocês forem trabalhar na área de tratamento, é importante vocês estudarem tudo, porque ninguém sabe o que virá aí, né, para vocês. Tem colegas aí também que se formou, uma colega aí, né, engenheiro de Minas, formou aqui no IFES, foi trabalhar na área de inspeção de barragem de rejeitos. Olha só, né, onde ela foi parar. Então, outros, como eu falei, né, na área de britagem, de grandes mineradoras, talvez, né, pode ser por aqui mesmo, né? Vocês podem estar trabalhando por aqui mesmo com mármore, fazendo a britagem ali desse minério, né? Para fins aí de carbonato para o setor industrial, ou o setor siderúrgico, ou o setor agrícola, né? Então ninguém sabe o nosso futuro, por isso que é importante dar credibilidade, estudar, e aí talvez isso aí vai ser muito importante para vocês. Então eu começo aqui de forma bem simples para qualquer pessoa, né, entender, qualquer leigo entender o que é beneficiamento de minérios. Então vejam que na natureza, por exemplo, né, no nosso dia a dia, você não pega um peixe e já leva ele para se alimentar na mesa ali, né? Ele passa por várias etapas ali, vários processos. Um deles ali é tirar as escamas, as vísceras, né, do peixe, espinha. Você vai sempre remover ali o que não é útil, né? O que não é útil do que é útil para você. Então a gente usa esse nome, né? Tratamento. O que é tratamento aí? Ou beneficiamento, né?
vou tirar ali o que vai me trazer qual o benefício que eu vou ter daquilo ali, né? Vou trazer algo que eu tenho interesse ali, né? Vou tratar o que tem de interesse, separar o que não tem. Então, quando você vai em uma usina aqui, por exemplo, de Cachoeiro, né? A Celita, é uma usina de tratamento ali também, porém é para o beneficiamento do leite, né? Ele pega o leite, vai tratar aquilo ali, fazer iogurte, vai fazer o leite em pó, vai fazer queijo, vai transformar aquilo ali em outros produtos, né? Requeijão, manteiga. Ele vai beneficiar, não deixa de ser também, né, um tratamento. Então, em muitos casos, eu deixo aqui em muitos casos, porque tem caso que você vai pescar e comer na mineração. Isso aqui pode ocorrer, né? Pode ser que você não necessite de tratamento. Apenas a lavra ali já é o suficiente para você ter um produto, tá certo? Mas em muitos casos isso aí não acontece, né? A mesma coisa aqui do frango. O frango, você vai passar por várias etapas, ó. Vai tirar as vísceras, vai fazer a limpeza, vai ter a etapa de gotejamento, corte, embalagem. Então isso aqui é uma usina, né, de tratamento, processamento ali do frango aqui, né? Eu tô rodeando aqui, pessoal, para poder entender o que é tratamento de minérios, né? Tô passando que vocês já passam por vários tratamentos aí, né, no nosso dia a dia. E o tratamento de minérios, esse termo não tem assim a questão da grande diferença em relação ao que você já pode ter observado aí no dia a dia, né? São processos, consiste ali em operações aplicadas aos bens minerais, visando modificar a granulometria, visando modificar a concentração, tornar o material mais rico, né? Relativa das espécies minerais presentes ou forma, sem contudo modificar a identidade química ou física dos minerais. Então, se você tem lá, no caso aqui, uma hematita, né? Fe2O3, né? Você tem uma hematita, ela não vai deixar de ser hematita, né? Vamos supor que ela está ali com quartzo, SiO2. Então vejam que eu tenho ali quartzo e tenho hematita. Então, quando eu vou fazer o meu tratamento de minérios, eu vou separar um do outro, e aqui eu tenho o meu material de interesse, né? E aqui o meu rejeito. Então eu vou ter o meu concentrado e o meu rejeito. Então percebam que tanto o meu concentrado quanto o rejeito, eu não modifiquei a identidade química ou física dele. Ele vai continuar sendo aqui, ó, SiO2, Fe2O3, entendeu? Então eu não modifico, né? Ele vai ter a mesma composição química ali, né? É lógico que no meu concentrado eu vou ter ali um material que tem a maior quantidade de hematita, né? É lógico que eu posso ter ali alguns traços ali de quartzo. Então pode ser que eu não tenha um concentrado tão bom, né? E pode ser que no meu rejeito eu também tenha alguns traços ali do material que tem valor econômico. Então entendo que no tratamento de minérios eu não vou mudar a química dele, seja por etapa de concentração magnética, né? Concentração por separação eletrostática, flotação de minérios, meio denso, separação gravítica. São coisas que vocês vão estar vendo mais adiante, e não muda a química ali do mineral. Você vai fazer o que, né? Vou fazer diminuição aqui, vou fragmentar esse material aqui para poder liberar um do outro, e assim eu passar para a etapa de separação, né?
separar o que tem interesse ou o que não tem. Em alguns casos isso aqui acontece, tem outros que tudo é de interesse, apenas eu vou modificar a granulometria. Então, sim, aí eu pulei aqui, né? Então tem alguns termos em inglês que é utilizado aqui também. Tem aí o Roger, que é fera em inglês, a esposa dele, que é professora de inglês, que estava falando conosco agorinha, né? Então, na literatura, vocês vão ver que mesmo em português, nossa literatura em português, utiliza-se alguns termos em inglês, tá certo? Então vai ter alguns termos em inglês. Então é importante a gente começar. Aí vai ter uma parte da nossa disciplina que vai ser a próxima aula, que é alguns termos que a gente utiliza no beneficiamento. E dentre esses termos, é importante a gente conhecer alguns ali em inglês. Tá bom? Então, por exemplo, né, oversize, overflow, né, underflow, oversize, undersize, ou seja, são materiais, são termos que são utilizados mesmo a gente no nosso dia a dia, no Brasil, né, a gente usa esse termo de forma internacional. Se você falar, né, na mineração aí, o que é oversize, undersize, overflow, underflow. Então são alguns termos que é comum, né, que a turma utiliza aí para retido, para passante, para afundado, para transbordado, né? Então são alguns termos que são utilizados. Mineral process, ou seja, processamento mineral, né? Isso aí se trata do beneficiamento de minérios. Eu mesmo não sou perito em língua inglesa, mas assim, alguns termos a gente tem que conhecer, tá certo? Então, eu já falei aqui, né, que sem mudar a identidade química ou física dos minerais, a gente vai mexer ali na granulometria, vai mexer também na concentração, às vezes, né, talvez o seu tratamento seja apenas modificar a granulometria. Nesse caso aqui, por exemplo, o minério de ferro, você precisa, né, pelo vídeo que vocês viram ali, a baita de uma estrutura para poder tratar o minério de ferro. Então você vai passar ali por etapas de britagem, a etapa de britagem, ou seja, a cominuição. É por isso que tem a nossa disciplina, né? É a cominuição, o nome da nossa disciplina, que seria fragmentar esse material até atingir ali uma liberação do mineral que tem valor econômico do Ganga. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, né, é um itabirito, é um minério de ferro. Então, itabirito é um nome, né, dado a um minério de ferro. Eu tenho outros minérios de ferro com outros nomes. E nesse minério, né, o termo minério é uma rocha que tem ali dentro um mineral que tem valor econômico. É ao menos um mineral que tem valor econômico ali, né? Então, por exemplo, aqui é a hematita. Só que ali dentro eu tenho outros minerais que não tem valor econômico, quartzo. E ali eu vou ter que fazer uma britagem para liberar o mineral que tem valor econômico do Ganga. Aí sim eu vou partir, né, para a etapa de concentração mineral. Olha lá. Então eu não tenho como aplicar um campo magnético naquele meu minério. Aquele minério, por exemplo, aqui, né? Ele é um minério, é uma rocha, o que aqui? É uma rocha metamórfica. É o que eles chamam aí de bife. Aí o professor de inglês, o Roger, vai falar aí, a Mauri, né? Band-Aid Iron Formation, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. É formação ferrífera bandada, né? Formação ferrífera bandada. Ou seja, ali você tinha uma rocha, você tem uma rocha com bandamento, mas antes seria uma rocha, sei lá, sedimentar, onde ali eu tinha quartzo, tinha ali minha hematita, quartzo, hematita,
e ali sofreu pressão e temperatura, né? Pressão e temperatura, e ali você observa que tem aí esses bandamentos, né? Com esse tipo de estrutura que nos faz, nessas dobras aqui, por exemplo, que nos faz conhecer aí, e essa consolidação, né? Que nos faz atribuir aí que é uma rocha metamórfica. Então o Itabirito aqui é uma rocha na formação feita pela bandada, né? Aqui uma rocha metamórfica, e ali ela está consolidada, os minerais ali presentes. É necessário que ocorra ali uma britagem e moagem até atingir uma liberação do mineral minério do Ganga, e assim você fazer a sua etapa de concentração mineral. Então é lógico que se você for observar, eu até vou colocar esse material para vocês lá, é a S11D. Eu costumo mostrar ali na parte de separação sólido líquido, porque eles utilizam, né, eles falam, né, uma empresa que não utiliza água na etapa ali de concentração mineral. Mas o que é que acontece, né? O que é que acontece? Você vai utilizar a água, que vocês viram aqui, por exemplo, nesse primeiro vídeo que eu mostrei, eles estavam utilizando água para a etapa de concentração, né? Ele utilizou ali, pode utilizar a flotação de minérios, ou usar água, a moagem, né? Moagem a úmido, eu utilizo água, os classificadores. Então, mas no caso do projeto aí, né, que já até atuando a S11D, que é lá da Vale, né, no norte do país aí, o minério é rico, o teor é elevado. Aqui não, né, do Itabirito, por exemplo, o teor já não é tão grande. E aí quando você tem o teor elevado, você não tem a necessidade, né, de você fazer ali uma concentração, né? Você pode até utilizar um método de concentração ali mais simples, onde não é necessário você utilizar ali uma concentração por um método de flotação, por exemplo, né? Então, em alguns casos vocês vão ver que eu utilizo água, outros casos eu não utilizo água, e quando se utiliza água é necessário vocês entrarem com a parte de separação sólido-líquido, que é uma próxima disciplina que a gente dá no semestre que vem, e que se insere também, né, nesse contexto aí do beneficiamento de minérios. Tá bom? Então vamos lá. Pensa aqui comigo, né? Se esse meu material ele não estiver bem cominuído, aí eu chego aqui embaixo, veja, se esse material ele não estiver bem cominuído, eu já queria adiantar aqui esse conteúdo. O que é que vai acontecer? Quando você jogar fez a britagem, né? Fez a moagem ali. Aí, para uma determinada granulometria, você foi lá e jogou um campo magnético. Vamos imaginar aqui um ímã, né? Norte e sul. Como nós mostramos ali na figurinha, só simbolizando uma concentração magnética. Aqui vai existir um campo magnético, né? Existe um fluxo aqui de magnético. E aí, esse material, vamos supor que o pretinho seja hematita, ela vai ser atraída, aqui também vai ser atraído, esse aqui também, esse aqui também, os demais não. Aí vejam o que acontece, com uma má cominuição, você vai ter uma má concentração, não é verdade? Você jogou para o concentrado, esse aqui vai compor rejeito, mas no teu concentrado você vai ter ali minério, mas também vai ter Ganga. Então o que é que faltou aqui? Então o teu concentrado ali, ele não vai atingir um bom teor, né? Você vai ter ali um teor pobre, porque às vezes foi falta de uma boa cominuição. Então eu tenho que fazer ali uma cominuição adequada até eu liberar. Aí entra a parte de caracterização
entra a parte de caracterização, que também está dentro do beneficiamento, né? A caracterização seria o quê? A gente vai estar estudando isso aqui. Seria o quê? Eu vou analisar qual é o meu grau de liberação, por exemplo, né? Qual é a característica desse meu minério antes de passar ele para a etapa de concentração. Eu vou saber ali qual é o grau de liberação dele, ou seja, quantos por cento, né, ele está liberado ali do meu material que tem interesse. Porque eu tendo ali um bom grau de liberação, ali eu vou ter uma boa concentração, né? Indica que eu posso ter uma boa concentração. É lógico que meus equipamentos devem estar calibrados para aquela granulometria, né? Para aquela vazão ali. E aí eu vou ter uma possibilidade de ter um bom concentrado. Entendeu? Então entra também mais uma parte que é caracterização de minérios. Essa parte de caracterização nós iremos estudar mais adiante, né? Ele vai estudar as características do minério, tanto na etapa inicial ali do teu beneficiamento, na etapa subsequente ali, né? Na etapa de moagem, de britagem, de concentração. Vou pesquisando ali, né? Vou levantando as características desse meu minério em toda a fase do beneficiamento até o produto final. Aí eu posso passar com garantia para o cliente, né, uma siderúrgica que vai comprar aquele material e ele vai ter ali uma informação correta do que é que eu tenho, né, do que você beneficiou. Então vamos subir aqui de novo. Olha, aqui tem um fluxograma. Esse fluxograma vai nos acompanhar até o último dia de aula. É um fluxograma sobre concentrado de níquel, né? Olha, o legal dele é que tem todas as etapas ali do beneficiamento. Então, quando a gente usa o termo tratamentos 1, que é a disciplina aí, né? Beneficiamento, tratamentos 1, ela compõe aqui, no nosso caso, comminuição e classificação, né? A gente usa esse termo aí. Comminuição seria a parte de britagem e moagem. A classificação, ela se encontra aqui, ó, classificação, né? Classificação seria um hidrociclone. Então, quando eu estou trabalhando com material fino, a peneira já não vai dar conta. Aí eu tenho que usar um classificador. Então, a classificação faz parte de tratamentos 1. O peneiramento, ele está ali com material intermediário a grosseiro, né? Em alguns setores aqui eu vou ter peneiramento. Agora, material fino, aí eu já vou ter que usar classificadores. Então a gente vai estudar britadores, moinhos, peneiras, classificadores. E aí quando for no próximo semestre, vocês vão continuar aqui, ó. Vocês vão continuar no beneficiamento, né? Que aí já vai ser o beneficiamento 2, com a etapa aqui de concentração mineral, espessamento e filtragem. Aqui quem dá essa disciplina sou eu também. Aqui de cima é o Marconi, vai estar com vocês falando sobre essa parte de concentração mineral. Se utilizou água no processo, entra a parte de separação sólido líquido, que seria essa parte aqui de baixo, separação sólido líquido, né? Então tá aqui essa continuidade aqui, que seria a parte de separação sólido líquido, que seria eu utilizar equipamentos para remover a água, né? E ali eu obter, também utilizado o termo desaguamento, né? Ou seja, vou remover a água para no final eu ter ali o meu concentrado, que ninguém quer comprar o teu sólido mais água, né? Então você vai ter que remover a água do sistema, do teu minério, e ali ter o seu produto final. Para o rejeito, eu também, né, vou ter que remover a água ali, fazer o espessamento. Porém, o material aqui no caso já não passou por um filtro, né? Foi lançado na barragem de rejeito. Então o que acontece, né? O que a gente viu muito acontecer aí, algumas barragens
entrar em colapso, né, ali e ocorrer alguns danos ao meio ambiente. Então tem empresas agora que estão utilizando filtros também aqui, ó, tá? Antes de construir, aí eles utilizam outra forma, né, de deposição dos seus rejeitos, né? Então eles estão meio que fugindo ali da barragem de rejeito, algumas empresas aí. Porém vai ter um custo maior, né, que seria utilizar filtros. Então vai ter a parte de separação sólido líquido que a gente vai estar estudando aí, os equipamentos de desaguamento, filtragem, coagulantes, floculantes. Bom, mais adiante a gente vai estar estudando sobre isso no próximo semestre. Então, fazendo a revisão aqui, o que é minério, né? Mineral. O que é mineral? Então, é todo o corpo inorgânico de composição química e de propriedades físicas definidas encontrados na crosta terrestre. Então, pessoal, esse aqui é o nosso cliente, né? É ele que vai estar andando na nossa usina de tratamento de minério. São minerais que vão estar andando, né, por ali, vão estar caminhando, ora para um lado, ora para o outro, diminuindo, né? Então você, engenheiro de minas, vai estar trabalhando com esse cliente aqui, que é o mineral. Então, às vezes ele estava ali há vários e vários anos unidos a um ganga, né? A outro mineral que naquele momento talvez não tenha valor econômico. E ali você, depois de vários anos unidos, você agora vai separar essa relação, né, entre um mineral e outro. Quebrar ali um mineral do outro, separar um do outro. E aqui eu coloquei só para revisar a escala de Mohr, né? Aí também nessa revisão eu gosto de falar aqui, ó, Tia Gilda, caso fores a Olinda, queiras trazer coisas diversas. Então a escala de Mohr, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem um professor meu de mineralogia na graduação que ele ensinou dessa forma, né? Como memorizar a escala de Mohr. Aí colocou no quadro, né? Tia Gilda, caso fores a Olinda, Olinda é uma cidadezinha lá, né? Próxima a Recife, queiras trazer coisas diversas. E aí ficou gravado, né? E aí eu tô só mostrando aqui alguns minerais. Então, minério, eu já até falei, né? Que seria toda rocha constituída de um mineral ou um agregado de minerais contendo um ou mais minerais valiosos. Então eu falei que eu posso ter outros minerais aqui, né? E aqui eu tenho o meu de valor econômico e ali eu vou chamar ele de minério, certo? Então tem o minério é a rocha aqui, ó. Ali eu tenho mineral de valor econômico e outro que não tem. Aí o que não tem eu vou chamar de ganga, né? E o que tem eu vou chamar de mineral minério. Vejam que eu posso ter outros minerais ali. E aí eu posso também, né, saber se ele vai ser ali, ele vai dar valor econômico, se ele tem valor econômico ou não, né? Então posso ter subproduto ou não. E talvez esse meu mineral que hoje é ganga, amanhã pode ser que tenha valor econômico, tá certo? Então nós não podemos condenar para sempre, né, um mineral. É lógico, tanto que hoje em dia até tem até usinas aí que está tratando o seu rejeito, né? Trabalhou ali com o seu material, né? Fez a lavra ali do teu minério e utilizou ali na usina, né? Processou o minério, ali teve o seu produto um concentrado e teve o rejeito. Porém esse rejeito hoje é valioso, aí está tratando o rejeito. Eu posso ter também
situações como essa aí, né? A Carol acho que chegou a cair. Tá aí de volta. Então tá. O que hoje pode ser ganga, pode ser que amanhã não seja, tá certo? Então, vamos continuar. Então, o que é cominuição? Que agora vamos dar uma introdução. Professor, Sim? fala de novo aí da ganga que eu perdi aqui. Se o quê? É o quê? Pro senhor falar da ganga aí de novo que eu perdi. Ah, tá. Estou dizendo que no teu minério, né, tu vai ter ali o mineral minério e o ganga, né? O ganga é o mineral que não tem um conjunto de minerais, né? Pode ser um conjunto ou um mineral que não são aproveitados de um minério. Então foi bom tu falar isso, por quê? Porque nesse caso do beneficiamento, aqui nós iremos chamar de rejeito. Tá certo? Para esse aqui, né? O teu produto vai ser o concentrado. Veja, na lavra, tu vai chamar o que não tem interesse de quê? De estéreo, né? Estéreo. Ela é minério estéreo. Minério estéreo. Quando tu passa para o beneficiamento, tu trabalhou com o teu minério, aí ali o que não tem interesse, aí eu vou chamar de rejeito, entendeu? Então foi bom tu, Carol, foi Carol, né, que falou, quem foi que falou aí? Foi bom você voltar nesse ponto aí, né? Pois bem, agora vamos entrar, nós abordamos aqui num contexto bem amplo o que é tratamento de minérios, agora vamos entrar na parte de cominuição, que é o tratamento 1, né? Que é a disciplina nossa aqui. Então veja, cominuição, esse termo, é um conjunto de técnicas que tem por finalidade reduzir o tamanho do minério por ação mecânica. É aí onde vai entrar, né, os britadores, os rebritadores, máquinas de impacto, os moinhos, para poder fornecer ali uma energia, né, mecânica ali e realizar a quebra do teu minério. Cominuir, né, quebrar, triturar, fragmentar. Vocês já cominuíram hoje? Já comeram hoje? Já, né? Então tá. No nosso corpo humano, né? Nós também temos um britador. Não é verdade? Vocês têm um britador e aqui no tratamento a gente vai ver que tem os britadores de mandíbulas. Um britador de mandíbula ele tem uma ação semelhante, né? Por isso que usa o termo mandíbulas. Então, nosso corpo também é uma usina de tratamento, né? Se a gente for pensar. Pegamos o alimento, colocamos ali na boca, né? Ali vai ocorrer uma cominuição, vai reduzir o tamanho do teu alimento, para que o organismo ali, né, vai fazer ali sua absorção, né? E ali nós também ingerimos ali algum líquido e também o nosso organismo vai fazer a parte de separação sólido-líquido. Não é verdade? Então nós temos uma máquina que é um beneficiador por excelência, né, que é o corpo humano. Perfeito. Pois bem, aqui uma das primeiras respostas, né? Por que cominuir? Nós já falamos. Uma das respostas seria para liberar o mineral minério do ganga. Então vou cominuir. Na natureza, dificilmente você já tem ele liberado, né, um do outro. Olha só, não é que você não tenha, né? Você tem alguns casos que o mineral minério já está liberado. Por exemplo, né, se você for ver
Se você for ver aqui no Rio de Janeiro, que a gente sempre leva os alunos aqui na INB, né? O que é que acontece ali? Ali você tem minerais que vieram ali de uma rocha mãe, de locais onde tinha ali a formação, né, de um tipo de rocha. Pode ter sido ali granítica ou uma rocha ígnea, né, uma rocha sedimentar. Então vocês observam que eu posso ter um tipo de rocha mãe que sofreu lá o intemperismo físico, químico, biológico, aí veio a ação do vento, transportou aquilo, né, com a chuva, aquela água no rio transportou o teu minério e agora chega ali na próxima praia, é depositado ali, né, esses minerais. Então veio, quando você vai na praia, você pega ali aquela areia de praia, né? Você observa que tem vários minerais. Então tem casos que a empresa mineradora ela vai tratar o teu minério sem passar por etapa de cominuição, tá certo? Então sem passar por etapa de cominuição. Eu vou mostrar aqui para vocês. É bom falar aqui a parte de concentração mineral. Deixa eu ver se eu vou achar fácil aqui. Concentração, acho que está aqui, ó. Introdução, concentração. Concentração. Está aqui, veja. É importante apresentar isso também, que tem casos que você não precisa de cominuição para fazer uma concentração mineral, né? Para realizar uma concentração mineral. Então tem de tudo, né? Tem de tudo na natureza. Tem lugar que você não usa concentração, o material já está concentrado. Tem lugar que você não vai utilizar britagem. Tem lugar que você não vai utilizar concentradores, né, desaguamento. Então tem todo tipo, né? Então tá aqui, ó. Uma rocha ígnea, sedimentar, metamórfica, sofreu ali intemperismo de natureza física, química, teve transporte, chegou ali, que são as falésias ali, né, paleopraia, e tá ali o material. A onda vem e volta, né, transgressão, regressão, vai batendo ali também nessas falésias aí, ó, o que acontece. Ali você já tem, né, os minerais monazita, zirconita, rutilo, ilmenita, minerais que são densos, são chamados minerais pesados, né, e que tem a utilização hoje em dia, por exemplo, monazita, matéria-prima para fabricação, né, de compostos de terras raras, aí os rutilos, zirconita e ilmenita, onde tu só vai usar concentradores, certo? Só vai usar concentradores. Aí vem a concentração magnética, né? E as demais concentração aí, eletrostática e assim por diante. Mostrei esse slide só para vocês entenderem que às vezes o beneficiamento não passa por etapa de britagem, né? De cominuição. O material já está cominuindo, a natureza cominuiu para vocês. Vamos aqui. Então nós já vimos, né? Para que realizar a cominuição? Uma das respostas para poder remover o minério do ganga, né? Liberar o minério do ganga. O objetivo nesse sentido é adequar o minério para a concentração mineral. E aqui nós já comentamos a importância dessa liberação, para não atrapalhar na etapa subsequente que seria a concentração mineral. Porém, tem uma outra resposta aqui, ó. Por que cominuir? Às vezes o teu material, por exemplo, o granito, você tem a finalidade ali de obter brita, né, por meio do granito ou de um guinais.
Ali você vai fazer o que? Vai fazer uma britagem, não é necessário moagem, porque o que a empresa de construção civil vai querer é o que? Eles vão querer construir ali vigas, construir uma pavimentação, construir ali colunas. A construção, né, civil, eles querem ali, ó, brita 0, brita 1, tá? Posso ter também, né, brita 2. Então vejam que aqui eu estou na resposta 2, para que diminuir, para adequar o minério às exigências granulométricas estabelecidas pelo mercado. O mercado vai dizer, ó, quero brita 1. Brita 1 é o que mais vende, né? Então, tu vai construir uma viga, uma coluna, aí tu compra brita 1. Mas quando tu faz o desmonte, né? Tu tá lá com a tua lavra, você fez lá um desmonte, perfurou, realizou ali o desmonte, tem ali os fragmentos, vai transportar aquilo ali, né, para o britador e rebritador, e ali você vai ter peneiras que vai separar esses tamanhos aqui, tá bom? Então o beneficiamento, pessoal, ele começa do britador para frente, né? Aqui é desmonte, ó, aqui é lavra, né? Mas percebam que o objetivo já veio desde lá de trás, né? Então, mercado de construção civil exigem britas em diferentes granulometrias. Aqui, mercado, no outro caso aqui, por exemplo, seria para o mármore, no caso, eu vou falar aqui, né, para o nosso caso de Itaoca Pedra. Aqui tu também tem uma rocha metamórfica, né, que é uma rocha metamórfica. Então é o mármore, tem o mármore. Esse mármore é uma rocha metamórfica, né, sofreu lá pressão, temperatura, tá lá. Salente, né, mega lente. Tá ali na região ali de Itaoca Pedra. Pega também uma parte ali ali, como é que chama ali, mais acima de Itaoca. Os cachoeirenses falam aí. Então Itaoca Pedra faz parte aqui de Cachoeira, né? Aí você vai subindo mais um pouco, lá adentro ali uma parte também de Vargem Alta, né? Vocês que conhecem bem aqui devem saber. Pois bem, nesse caso, ó, só que lá na região, por exemplo, do Nordeste, né, tu vai ter o calcário. Calcário seria uma rocha sedimentar, né? Então tu vai ver lá uma rocha sedimentar, certo? Aí veja, nessa rocha sedimentar é bem mais simples, né, de você fazer ali uma diminuição, né? No mármore a rocha já vai ter um pouco mais de dureza, né, em relação ao calcário. Mas por que eu coloquei esses dois nomes aqui? Porque aqui mesmo em Itaoca, né, a turma usa muito esse termo, calcário, 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 calcário agrícola, calcário nutricional, tal. Porém, é importante a gente saber que ali não é um calcário, né? É uma rocha carbonática. No nosso caso aqui é um mármore. O calcário é uma rocha carbonática também, né? O mármore é uma rocha carbonática. Porém, o mármore é uma rocha carbonática que sofreu ali pressão de temperatura, mármore. Aqui não, né? Aqui é o calcário, a rocha sedimentar. Então vejam, porém a gente usa esse termo aqui, né? E não vamos assim falar que não vou usar mais. É um termo que a turma utiliza aqui. Então vamos lembrar que esse termo calcário deve ser entendido que no caso aqui, né, foi o mármore que passou por britagem, passou por moagem. Então tu tem ali para
que a turma usa aqui, né? Para não usar o termo de uma rocha carbonática calcária, né? Rocha carbonática com teor de cálcio. Ou eles usam lá assim, rocha carbonática dolomita, né? Quando tem teor ali de magnésio. Aí ou calcítico, quando tem o teor de cálcio. Ao teor de cálcio. Mas lembre-se que, né, o calcário é uma rocha sedimentar. Só para entender que aqui eles utilizam mesmo assim o termo calcário. Então tá, aqui tu vai ter britagem, aí já usa moagem, né? No caso para o granito ou a rocha ignais, né? Tu utilizou ali apenas britador, rebritador e utilizou uma peneira. Aqui não, aqui tu tem que tornar o material mais fino. Por quê? Para absorção, né? Absorção agrícola ali, ó, para fazer a calagem do solo. Entendeu? Então tu precisa de material com granulometria fina ali, né? Para poder aquilo ali reagir no solo, neutralizando ali a acidez, né? Para poder o mamão ou café se desenvolver naquele ambiente. Também tu pode ter ali o calcário nutricional, né? Dependendo dos teores de cálcio, de magnésio ali, tu pode ter nutricional, ou seja, vai participar da ração animal. Pode utilizar também o industrial, né? Utilizar aí como PVC, como tinta, né? Argamassa, também papel. Então posso utilizar para pasta de dente, né? Tem muita aplicação. Ou siderúrgico, utilizar na siderurgia. Olha aqui na pasta de dente, aí, por exemplo, tu diz, meu dente vai ficar mais branquinho, vou utilizar o carbonato de cálcio ali. Na verdade o cálcio aqui, né? Ele vai o que? Neutralizar a acidez, né? Os ácidos carbônicos que você se alimentou, aí aquela acidez ali na tua boca. Esse material aqui, né? Na pasta de dente vai neutralizar aquela acidez. Evitar a formação de cáries, né? Ambientes para se formar aí essas cáries. E outra seria a questão de que ela também, esse material, né? A calcita, por exemplo, aqui, esse material ele tem uma certa abrasão também, né? Então ele vai auxiliar ali no processo de escovação, mas não é esse branco aqui que vai penetrar nos dentes, né? Não é. Ele tem essa função aí. Então a gente vai estar estudando sobre os diversos tipos de britadores, sobre máquinas de impacto, moinhos, os equipamentos que a gente vai estar estudando, né? Sobre as peneiras. Esses britadores são os primeiros ali equipamentos de combinação que vai fazer parte ali do circuito de beneficiamento, tem a finalidade de fragmentar grandes volumes, porém ele não dá conta, né? Ali você vai ter fragmentos ainda pequenos, porém ainda intermediário, grosseiro, que será necessário você continuar fragmentando se for o teu interesse de material fino, né? Aí vai ter que passar por moinhos. Esses britadores também, em alguns casos, em poucos casos, mas pode-se ter também dentro de minas subterrâneas, né? Que é o caso aí na Bahia, você tem essa situação. Aqui ele é mais utilizado a céu aberto, né? A estrutura ali para receber o minério. Aí só uma figurinha aqui esquemática, né? Como é a nossa primeira visão do beneficiamento, tá aqui de uma forma bem simples para vocês entenderem, né? Um caminhão ali da frente de lavra, aí vai ter um alimentador vibratório, vai ter um camarada, né? Ali do lado a gente chama de marroeiro, e marroeiro é aquele que vai estar controlando essa alimentação no britador. Dali do britador vai percorrer as transportadoras para
para ali para as peneiras, né, que vai fazer a separação, que é uma forma bem simples para poder a gente começar a trabalhar mais adiante. Então vai ser necessário a gente também aprender, né, as peneiras, como é que regular, vai regular uma peneira, um alimentador vibratório, os britadores. Então tá ali o alimentador vibratório que vai conduzir material para dentro do britador. Mais abaixo vocês estão vendo aqui uma correia transportadora. Então são máquinas de grande porte, né? Esses motores aí você vai ver em torno ali de 100 cavalos. Ou seja, uma energia tremenda, né? Para você iniciar um britador desse aqui, ligar ele. Aqui é a vista superior do alimentador vibratório. Aqui onde fica o marroeiro, né? Aqui é a boca do britador, aqui embaixo. Às vezes o fragmento, quando às vezes tem um fragmento com um tamanho maior, ele fica obstruindo, né? Essa boca do britador. E aí por isso que tem umas garrinhas ali, ó, que vai remover esses fragmentos maiores. Tem outros que utiliza marretas para quebrar, né, material que está muito além do britador. Tem outros que utilizam rompedor hidráulico para fazer essa etapa, né? Ou seja, é assim, não deveria chegar fragmentos maior que 80%, né, dessa abertura do meu britador. Essa minha abertura aqui, ó, do britador, aí a gente chama de top size. O que seria isso? É o maior tamanho, né, do material que eu vou trazer da pedreira. Então se o meu britador aqui ele tem essa abertura aqui for de 1 metro, por exemplo, ó, 1 metro, então eu vou pegar aquela abertura ali e vou multiplicar por 80%, né? Então por 0,8. Então se eu tiver aqui 1 metro, vai ser 1 metro vezes 80%. Aí qual é o top size aqui? É de 0,8 metros. Então veja, esse tamanho aqui é o que tem que ser transportado, né? Esse aqui é o maior tamanho que deve ser transportado da frente de lavra para a minha unidade de beneficiamento, entendeu? Para evitar a obstrução aqui, ó, no britador, tá certo? Você não faz isso quando vai se alimentar, né? Se tiver algo que seja maior, você quebra ali um pouquinho antes de chegar. Quem vai quebrar isso um pouco antes de chegar pode ser uma britagem secundária, né? Os matacões que estão lá na frente de lavra, por meio de um rompedor hidráulico, ou por uma grande esfera, né, tropal, pode ser até mesmo por explosivos, mas eu não posso deixar chegar aqui material com um tamanho ali muito próximo à abertura do meu britador, né, que aí acaba com a minha produção. Isso aqui é agarrar ali e acabou. Aí vai gastar um tempinho. Professor, também tem a questão do material correr o risco de ser cuspido do aparelho, né? Tem ângulo, né? Aí eu não lembro qual ângulo, eu já ouvi uma vez falar o ângulo, mas não lembro qual ângulo que tem que ter. É isso aí, tem a questão do ângulo de ataque, né, do britador, dependendo do material ali e do tipo de matéria e do tipo de mandíbulas que você tenha, né, do revestimento da mandíbula ali. Também tem a questão do ângulo de ataque, para não cuspir esse material aí, né, que você está trabalhando. Mais adiante vamos falar sobre isso também. Muito bem. Ah, tá, agora.
Pois bem, esses britadores eles podem ser móveis também, ó. Quando eu vou construir ali pequenas obras, uma estrada, uma rodovia, onde é inviável, né, eu construir toda uma instalação para fazer uma britagem de material, de pouco material, né? Aí eu posso utilizar também britadores ali móveis, certo? Posso usar também britadores móveis aí em pequenas obras, né? Até mesmo para os estéreis de rochas ornamentais eu posso utilizar também. É lógico que eu tenho que ter cuidado, né, pessoal? Os estéreis não é o teu produto principal ali da tua frente, né, de lado ali. Você fez um plano de aproveitamento econômico para lavrar granito, né? Blocos de granito ali. Aí gerou os estéreis. Esses estéreis aí, se eu for utilizar um britador para aquilo ali se transformar em brita, né? Aí eu tenho que fazer o quê? Tenho que caracterizar aqueles meus estéreis para saber se ele vai se adequar à norma para a questão de ser vendido como brita. Tá entendendo? Se isso aí der ok, eu tenho que colocar, apresentar a Agência Nacional, né, de Mineração, que também eu tenho ali um subproduto, né? Que eu vou também comercializar brita. Então a gente tem que ter cuidado de não apenas jogar lá um britador e comercializar aquilo sem estar declarando, né? É importante isso aí também. Posso ter britadores que sejam acopláveis ali ao braço de uma escavadeira, né? Utilizar essa energia hidráulica para fazer uma britagem. Vamos estudar aí os britadores secundários, que seriam os britadores cônicos. Já estaria próximo ao britador primário, né? Porém ele vai dar continuidade à redução do tamanho. Vamos estudar aí os britadores de impacto, os moinhos de bolas, quando eu quero gerar ali material fino, né? Lembrando que a cominuição ela representa ali 80% do consumo de energia. Então nessa fase aqui, ó. Um exemplo aqui, né? Estou percebendo, foi feita ali uma tabelinha, planilha, mostrando fragmentação, concentração mineral, eliminação de rejeito e abastecimento de água. E percebeu ali que 17,2%, não, 17,2 kWh por tonelada de minério, né? Foi consumida ali de energia. Então representa ali 80% do consumo de energia. Aí é importante a gente dimensionar bem, né? Um britador, por exemplo, para não estar gastando energia demais para um minério que exige de menos, exige pouco. Então qual seria o local ideal para construir essas instalações, por exemplo? Eu vou construir uma unidade de britagem ali. Eu vou ter que ter o mais próximo possível da área de extração, né? Exatamente, próximo, tendo os cuidados, né, para não encontrar aí uma rocha na etapa do desmonte, né, um fly rock aí que vem atingir aí, ou ter a tua unidade de britagem, né? Tem que ter esse cuidado aí para no desmonte ter essa segurança, a distância de segurança. Fora da área onde se encontra o teu minério, então você está trabalhando ali com um tipo de minério, né? Está aqui embaixo. Eu vou construir a minha unidade e minha usina de beneficiamento fora do teu minério, né? Isso aqui mais você vai estar realizando ali tuas bancadas e lavrando esse teu minério. Distância de residência, região de baixo nível topográfico. Então quando eu carregar o meu minério eu vou descer por gravidade, né? E vou subir
ele leve, ou seja, descarregado. Eu vou gastar menos energia. Tem que ter os cuidados com a parte ambiental, evitar a formação aí de dispersão de material particulado, né? Tem que evitar essa dispersão aí da poeira, colocando ali uma cortina vegetal no entorno, evitando formação aí de fino, realizando umidificação do minério, né, no circuito. É lógico que eu não posso colocar água ali próximo às peneiras para não estar obstruindo, né, as peneiras. Eu tenho que ter esse cuidado, porém vendo a questão do material, da eficiência, né, das peneiras. Às vezes você vai molhar ali o material para evitar poeira, e aí no peneiramento aquele material fino vai prendendo ali na tela da peneira, vai obstruindo, né, a passagem ali do material, e aí vai reduzir a eficiência do teu peneiramento. Então tu tem que estudar onde eu vou aplicar, né, a aspersão d'água ali, para poder evitar ter aí a redução da eficiência do teu equipamento. Enclausurando o local, instalando exaustores com filtro de mangas. A foto mesmo eu tirei ali Itaoca, pedra. Então aqui você tem um material que é fino, né? Então, são moinhos, aqui tem um moinho pendulado, de rolo, e ali você vai ter geração de material fino. Então tudo tem que estar bem isolado. Ali existe, aqui do lado tem os filtros de manga, né, que é o tecido que vai evitar a passagem dessas partículas sólidas, onde vai passar apenas o ar. Então, o objetivo nesse caso foi gerar fino, mas o objetivo não é perder os finos, né? Então se você está gerando poeira na tua unidade aqui no caso dos carbonatos aqui, né? Então tá gerando, tu quis gerar fino porque o teu material de interesse é o material fino, mas o teu interesse não é que esse fino vá embora, que aí é dinheiro voando, né? Então só para interagir, para a gente estar aqui finalizando, nesse caso aqui o saibro, é necessário instalar a unidade de britagem e moagem. Você vai comercializar saibro, né? Não. Vai interagir, pessoal, é para vocês aí agora. Porque não tem interesse, né? O interesse aqui não tem interesse, ou seja, você não vai passar por britadores, por moinho. Não tem necessidade de você instalar uma unidade de britagem e moagem, né? É lógico que se eu tiver ali alguns fragmentos, né, ali próximo, onde eu quero produzir brita, aí é outro detalhe. Aqui, fala aí pra mim. Areia. Eu acho que não. Aí veja, né? Areia tu tem ali em leito de rio. Tem ali em leito de rio, né? Aquela calha ali, os bancos, leito de rio. Tu vai ter ali no fundo a presença da areia, né? E ela está sempre renovando, né? Você vai usar ali uma draga que vai captar essa areia e lançar ali em uma região segura, né? Próxima ali à margem, tendo cuidado aí para essa água não voltar. Você tem que fazer uma baciazinha de decantação, né? E tá fazendo retornar com segurança essa água sem causar algum impacto aqui. Então vejam, essa areia muitas vezes ela é captada aqui por dragagem, né? Você vai fazer a lavra por dragagem e dali colocou no caminhão e acabou-se, né? Leva para a construção civil. Então, também eu posso utilizar bancos de areias.
Tem os bancos de areia, por exemplo, ali em Itapemirim, né? Aquela região ali de Itapemirim. A areia lá é semelhante a essa aqui, uma areiazinha fina. Colocou aquilo ali, usou uma pá carregadeira, colocou no caminhão, transportou, vendeu. Areia fina aí. Vê, nesse caso, eu diria que não, né? Mas, vocês entendendo que essa areia, ela deve ter um controle. Quando você vai comprar areia, uma construtora vai comprar areia, né? Vai construir um edifício aqui no Gilberto Machado. Vai construir, tem ali engenheiro civil, uma construtora de nome. Ele vai dizer, olha, eu quero uma areia que esteja dentro da norma. Então vai caracterizar essa areia aí. E aí ele pode observar que essa areia está fora ali da faixa granulométrica que é aceitável para não oferecer risco à estrutura daquele edifício. Então veja, eu tenho, pessoal, vou construir uma obra no engenheiro civil, ele vai querer abraçar em tudo que for que vai trazer segurança para ele, né? São vidas que tem ali naqueles edifícios. Então, se você tem uma areia grosseira, você perde resistência do concreto. Se tiver areia também muito fina, perde resistência do concreto. Ou seja, tem um limite em que você trabalha com granulometria. Então, nós iremos fazer análise granulométrica, né, na prática, lá no laboratório, e vocês vão ver isso que eu estou falando. Então, em uma lavra de areia é necessário instalar uma unidade de britagem e moagem? Não. Britagem e moagem não. Mas eu poderia instalar, eu verifiquei aqui que a minha areia está fora da granulometria adequada, né, na norma. Aí eu vou instalar ali uma unidade de classificação. Eu posso instalar uma unidade com os classificadores. Esses classificadores vão adequar a granulometria do meu material, entendeu? Então veja, britagem e moagem não, mas eu poderia instalar uma unidade de classificação. Mas a pergunta aqui foi britagem e moagem, né? Não, mas eu só quis mostrar que muitas vezes é só feita ali a lavra e acabou-se. Não é assim também, né? Essa aqui, rocha para enroncamento. Então faço apenas ali um desmonte. Faz ali, posso utilizar ali um rompedor hidráulico, né? Sem ter necessidade aí de britagem e moagem. Aí, para finalizar, vamos mostrar aqui, pessoal, os livros, né? Esses aqui são os livros que a gente vai estar utilizando aí. Esse de tratamento, acho que tem uma edição mais nova. Essa aqui eu acho que é a quinta ou a sexta edição. Tem uma edição mais nova aí. Você vai digitar no Google aí, tratamentos de minério. Digitou no Google, tratamentos de minério. Você tem PDF, ele vai aparecer o link lá, né? Para você baixar. Tá certo? Eu vou ver se eu coloco no grupo aí esse link aí. Então é do governo, né? Um órgão do governo, do Centro de Tecnologia Mineral. Nós temos aqui, próximo ao campus, uma unidade, né, do CETEM, que é voltada aí para rocha ornamental, mas também outros tratamentos também, né, de minério aqui. Um campus avançado, né? Mas ele é ali do Rio de Janeiro, onde para outros diversos minérios. Então aqui você vai ter essa parte de cominição, que é britagem, moagem, concentração mineral, separação sólido líquido. Esse é o livro de cabeceira aí de vocês, né? Tem que ser um livro de cabeceira na parte de tratamento. Se você quiser ir mais a fundo, tem esses livros aqui que a gente também utiliza, né? Que é o do Arthur Pinto Chaves e outros colaboradores.
era da editora Signos, agora é da Oficina de Textos. Tá, são esses livros. Eu tenho até alguns aqui. Esses livros aqui, né? Tem um que é britagem, peneiramento, moagem, desaguamento, espessamento, filtragem, bombeamento de polpas. Tem alguns, não sei se são, acho que são uns 6 volumes, se eu não me engano, né? Tem na biblioteca também. Mas tudo que a gente for trabalhando, eu vou colocando no AVA, tá certo? Não se preocupa, vocês não vão ser prejudicados. Então, pessoal, eu vou finalizar aqui a gravação.